Gravando. Boa noite a todas e a todos. Mais uma terça-feira aqui reunidos para o nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico. Esse grupo foi criado pelo Hamilton e teve a maravilhosa ideia de convidar o Renato e a Alice para fazerem a coordenação desses trabalhos. O nosso grupo tem por objetivo fazer a leitura das obras do Brecht. E aí, nesses encontros, a gente partilha, tira dúvidas, é um momento bem rico. Agora nós estamos quase concluindo a leitura do livro Ordens do Amor. Hoje vamos retomar aqui na página 344, no tópico Constelação de Ernest e Câncer de Pele, antes eu do que você. Lembrando que está disponível lá no nosso grupo do Facebook uma enquete para a escolha do próximo livro. Eu tomei conhecimento que o livro que tá no primeiro lugar é o livro sugerido pelo Hamilton, que é esse daqui. Então, quem ainda não votou, como o nosso grupo é extremamente democrático, fica aqui o lembrete, né, de ir lá, porque todo mundo pode fazer uma indicação e todo mundo também pode votar. Renato, com muita alegria, te passo a palavra. Boa noite. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Como ela já fez uma linda introdução, nós vamos direto começar com a leitura, e quem vai fazer a leitura para nós hoje vai ser a Marley. Mas, antes de começarmos a leitura, parece que sobrou uma questão do nosso encontro passado. Isso. Então, a pessoa que tem essa pergunta pode fazer a pergunta. Sou eu mesma. É você mesmo, Marley. Ótimo. No grupo, no estudo passado, tratou-se do tema sobre homossexualidade, né? Tiveram alguns casos que foram abordados. E aí tem uma situação interessante, que até é uma situação minha, que a minha primeira gestação parece que foi gêmeos, porque eu tive um sangramento logo no início, e na ultrassom, na época, identificou-se que tinha um sacozinho que poderia ter sido, né, um feto que não veio, não teria dado continuidade. Então, nasceu só o primogênito, né, o único filho. E eu tive também uma outra filha. Então, eu tenho um filho nascido, que deve ter sido barriga de gêmeos, e uma filha. Eles hoje têm 24 e 20 anos. Sendo que a homossexualidade, no caso, se apresenta nos dois, no meu caso. Tem a questão, né, da identificação, que pode ser que tenha, no caso ela, né, que foi da outra barriga, sem ser a do irmão não nascido, que apresenta também a homossexualidade. Certo. Qual é a pergunta, Marley? Não, nesse caso, eu fiquei assim, a identificação, eu percebo que pode haver uma identificação dela que possivelmente pudesse ter sido um irmão que não nasceu, do sexo masculino. Não dava para identificar porque foi logo no início, então só teve o sangramentozinho. Antes do terceiro mês houve o sangramento, né? Então, mas de qualquer forma, ele também tem a homossexualidade. Então eu fiquei assim, nesse caso, são situações distintas, claro, né? Ela Sim. Possivelmente com a identificação com o irmão não nascido. Nesse caso, nós não podemos afirmar que isso esteja ligado a esse possível aborto. O que a gente sabe a nível sistêmico é que quando uma pessoa é homossexual, no caso do homem, ele vive identificado com uma mulher, geralmente uma mulher excluída no sistema. Sim. E no caso de uma mulher, uma identificação com um homem também excluído. Isso não necessariamente são de irmãos, isso pode ser de antepassados, isso pode ser de ex-namorada do pai, do avô, do bisavô, assim como ex-namorado ou pessoas, tios, tias excluídas.
Então, isso não fica uma coisa restrita a irmãos. Ai, Tá? irmãos, é porque Não. como veio esse tema, aí eu passei a me questionar se haveria alguma correlação com isso. Pode ter uma relação com isso, mas não necessariamente. O que a gente observa é que muitas vezes isso está ligado a coisas mais atrás. Sim. Tá? Perfeito, então. Eu só tô aguardando aqui que o notebook desligou, eu estou tendo que abrir de novo o arquivo, só um instantinho, viu? Vai começar a leitura. Alguém quer começar aí? Quer começar lendo para não atrasar? Poderia? Posso começar? Pode começar, por favor. Constelação de Ernest. Câncer de pele, antes eu do que você. Hellinger para Ernest. Sente-se aqui. O que acontece com você? Ernest. Há 5 anos fui operado de um melanoma. Há 3 anos tive uma metástase e sofro de flebite. Além das operações, fiz Hellinger. Disso eu não preciso saber. Você quer olhar o seu sistema familiar? Ernest. Sim, gostaria de olhá-lo. Hellinger. Você é casado? Ernest. Sim. Hellinger. Tem filhos? Ernest. Tem uma filha e outra criança está a caminho. Hellinger. A recuperação de sua saúde é algo que você deve a seus filhos. Sabe disso? Ernest. Sei disso. Hellinger. Caso contrário, eles o seguirão. Esta é uma boa motivação para fazermos algo de bom por você. Perdão. Essa é uma boa motivação para fazermos algo de bom por você? Ernest, certamente. Hellinger, houve algo de especial em sua família de origem? Ernest, somos 4 filhos. Do meu lado materno não há nada de especial. É uma família enorme. Hellinger, houve algo com seus irmãos? Alguém morreu ou nasceu morto? Ernest, meu pai também tem câncer de pele, assim como minha irmã e meu irmão mais velho. Hellinger, ui, isso acontece em penca. O que se passa na família de seu pai? Ernest, meu pai perdeu o pai quando tinha 7 ou 8 anos. Hellinger, de que morreu ele? Ernest, dizem que morreu por causa de um estilhaço de granada que em algum momento começou a se deslocar, provocando uma septicemia e sua morte repentina. Hellinger, quantos irmãos tinha seu pai? Ernest, uma meia-irmã. Hellinger, de onde veio ela? Ernest, veio do primeiro casamento do meu avô e é mais velha do que meu pai. Hellinger, o que aconteceu com a primeira mulher de seu avô? Ernest, pelo que sei, ela se atirou da janela pouco depois do parto ou algum tempo mais tarde. Ignoro a razão. Hellinger, esta é a pessoa. Oi, Cristiane. Cristiane, você travou. Travou. A Marley está na escuta? Não Marley? Estou escutando. Você pode continuar? Posso. Pode me dizer qual foi a linha que ela parou? Essa é a Parou pessoa importante. É na página 345, começando lá em cima. É porque a minha está diferente de vocês. Qual é a frase? Hellinger, essa é a pessoa importante. Porém, vou começar com sua família atual. Vou colocá-la agora, você e sua mulher e a criança. Achou? Que idade tem a filha? É isso? Isso. Ernest, 4 anos. Pode continuar. Tá. Hellinger, como está o marido? Marido, sinto-me sufocado, incrivelmente apertado. Isso tem um lado bonito, mas também excessivo. Hellinger, como está a mulher? Mulher, apertada demais e olhando para frente. Hellinger, como está a filha? Primeira filha, tenho vontade de me afastar um pouco de minha mãe. Hellinger afasta da família o marido. Hellinger para o homem. Como se sente agora? Marido, agora estou fora demais. Hellinger, sinta precisamente como isso é. É melhor ou pior? Marido, um pouco melhor.
Logo que o marido se distanciou, a mãe e a filha trancaram sorrisos. Helliger para o grupo. É curioso, estão vendo isso? Mãe e filha riem abertamente uma para a outra. Helliger, estão vendo isso? Para elas, ele precisa desaparecer. Oh, para Ernest, e assim. Ernest balança a cabeça afirmativamente. Helliger, o que você diz? O que você diz disso? Ernest, no momento não consigo dizer nada. Helliger, sim, é difícil. Ernest, Helliger, o que aconteceu na família de sua mãe? Ernest, o pai dela também morreu de câncer. Helliger, que idade ela tinha quando morreu? Ernest, não sei ao certo, 60 ou 70, mas já tinha se divorciado de sua mulher. Helliger, por que se divorciou? Ernest, porque me disseram, sua mulher o mandou embora. Helliger, ela o mandou embora? Ernest, ela lhe arranjou um emprego na Suíça. Risadas no grupo. Helliger para o grupo. Vocês têm aqui exatamente a mesma situação. O que a mãe fez com o pai. Agora a filha faz com o marido. A situação se repete exatamente do mesmo jeito. Para Ernest. Coloque agora o pai de sua mulher. Helliger, o que mudou para a mulher? Mulher, sinto o impulso de ir para trás e de me apoiar no meu pai. Helliger, faça isso. Helliger, a dinâmica exata é provavelmente a seguinte. Helliger vira o pai e coloca a mulher atrás dele, de modo que ela o segue. Helliger, como está o pai da mulher? Pai da mulher. Esta posição é bem melhor. Helliger, como está a mulher? Melhor, melhor. Gostaria de abraçar meu pai pelas costas. Helliger para o grupo. A dinâmica dela é a seguinte. Eu sigo você. E quem vai embora? O marido. Os homens são amáveis. Isso tem que ser dito, afinal. Risos e aplausos no grupo. Helliger vira o marido e coloca a filha ao lado dele. Helliger. O que se passa agora com o marido? Marido. Assim é mais bonito. Não estou tão só. Helliger. Como está agora a filha? Primeira filha. Estou bem. Helliger para Ernest. Esta é a dinâmica oculta no sistema. Como você vê, não é uma boa dinâmica. Eu lhe pintei a pior das possibilidades. Ernest, estou pensando que ainda existe aí uma barriga grande. Sua mulher está grávida. Ela também tem algo a ver com isso. Helliger, isso não muda nada, pois também não mudou nada aqui. Ernest, mas a filha mudou alguma coisa. Helliger, o quê? Ernest, o marido já não está tão só. Helliger, é verdade. A criança também precisa ficar com o pai. Mas a pergunta aqui é esta. Como se pode salvar sua mulher? Ernest, na medida em que ela se desprenda de seu pai. Helliger, não, isso não pode ser. Ernest, então, que ela não queira mais segui-lo. Helliger, precisamos colocar a mãe dela. Então veremos mais alguma coisa. Coloque-a também. Helliger para o grupo. Quando colocamos uma constelação assim, muitas vezes, mostramos primeiro o extremo ao que tende o sistema, para que se manifeste toda a seriedade da situação. A seguir, vemos se ainda existem outras soluções. Frequentemente não existem, mas para o cliente é importante que ao menos sejam tentadas. Helliger, como está agora a mulher? Mulher, melhor. Gostaria de ir para minha mãe. Helliger, faça-o. A mulher olha para a mãe com raiva. Helliger para o grupo. Quem é que a filha está representando com essa raiva? O pai que foi mandado embora? Quem seria o objeto dessa raiva? A mãe? E quem a recebe na realidade? Um participante do grupo, o marido. Helliger, sim, o marido. É isso que a gente chama de dupla transferência. Para o pai da mulher. Como está você agora? Pai da mulher. Percebi minha mulher pelo lado esquerdo. Helliger, vire-se. Vamos colocar sua filha ao seu lado e virar para fora sua mulher. Helliger, o que acontece agora? Mulher, fico com raiva.
Não quero que ele se vire e vá embora. Pai da mulher: agora estou muito melhor. Risadas no grupo. Helliger: o que se pode fazer com os filhos? Eles são fiéis a ambos os pais. Helliger: como está a mãe da mulher? Mãe da mulher: sinto pouca relação com eles. Helliger: exatamente. Afaste-se um pouco mais. Helliger para o grupo: está muito rápido, gente? Não, tá tudo bem, pode continuar. Não sabemos o que se passa na família dela e por que ela tem vontade de ir embora. Mas vamos deixar isso e buscar a solução nesta família. Para o representante da mulher: devo procurar a solução? Mulher: sim. Ela ri. Helliger coloca agora a imagem da solução. Helliger: como é isto agora? Mulher: melhor. Sinto que posso respirar melhor. Tive espontaneamente a sensação de que este é o meu lugar. Antes eu não sabia onde realmente pertencia. Marido: sinto que ela me apoia muito mais e está do meu lado. Esta é uma boa proximidade. A anterior não era autêntica. Primeira filha: agora tenho paz. Pai da mulher: e bem intencionados. Ele ri. Helliger para Ernest: e você quer colocar-se pessoalmente em seu lugar? Ernest coloca o marido e a mulher, trocam sorrisos e gracejos. Helliger: portanto, às vezes ainda existe uma boa solução. Para Ernest: trabalhei primeiro o problema, mas aparentemente sua família atual. Não sabemos se o câncer tem relação com a dinâmica de sua família. Para sabê-lo, ainda precisaríamos colocar sua família de origem. Mas neste momento não devo fazer demasiadas coisas de uma vez. De acordo? Ernest: está bem. Helliger: bem, então foi isso aí. Posso prosseguir? Ok, vamos fazer uma pausa, ver se existe. Mas em constelação assim é difícil algum comentário. Mas, enfim, alguma pergunta, algum comentário? No chat não tem nenhuma pergunta, Renato. Deixa eu olhar se tem alguém com a mão levantada aqui. Uhum. Não vejo ninguém com a mão levantada. Renato, Ok. me chamou a atenção um trechinho aqui no começo da leitura. Pois não. Que ele falou assim: a recuperação de sua saúde é algo que você deve a seus filhos. Caso contrário, eles o seguirão. Essa é uma dinâmica que sempre acontece ou foi algo desse contexto, desse caso aqui, Renato? Essa é uma dinâmica bem frequente. Quando os filhos perdem os pais cedo, existe um forte movimento dos filhos de querer seguir os pais. E nesse caso, como ele fala que tem uma filha a caminho, quando ele fala isso, ele chama o Ernest para essa responsabilidade que ele tem diante da filha e como a morte dele poderia colocar em risco a saúde ou a vida da filha, né? Então você vê que o Bert, nesse momento, ele já puxa ele com muita responsabilidade sobre tudo que pode vir a acontecer durante o trabalho. Então, realmente, perder o pai cedo ou a mãe é uma coisa que geralmente tem um impacto muito profundo para os filhos, especialmente, é claro, se eles são crianças. Então, basicamente, o Bert já se antecipou nesse processo, chamando essa responsabilidade sobre a doença dele e as possíveis consequências que isso pode ter com os filhos. Obrigada, Renato. Imagina. Mais alguma pergunta ou mais alguma observação? A Regina está com a mão levantada e a Marilis também. Vou colocar aqui em ordem. Regina, posso ativar seu microfone? Pronto. Eu não entendi bem, Renato, o que essa situação tem a ver com o câncer dele? Qual situação? Essa constelação que o Bert fez foi em relação à situação do pai dele, não é? A princípio, sim. E qual a aí questão? que se refletia no casamento dele.
Exatamente. O que a gente já sabe sobre o câncer é que muitas vezes o câncer está ligado, uma das dinâmicas frequentes do câncer é que o câncer representa alguém excluído da família. Isso é uma das dinâmicas muito frequentes do câncer. Não é só essa. Uma outra é, por exemplo, onde a pessoa ela prefere muitas vezes morrer a se curvar diante de um dos pais ou de ambos os pais. Esse é outro tipo de dinâmica. Certo. Então, quando ele faz as perguntas iniciais, ele estava vendo se existia alguma dica de acontecimentos graves dentro daquele sistema, e ele viu que existia acontecimentos graves. Existia várias pessoas com câncer também, tanto que o pai e o irmão dele parece que também tinha câncer. Então aí ele começa a olhar para essa situação. Mas, pelo que ele dá a entender aqui, tem a possibilidade de existir mais dinâmicas atrás disso, o que ele, nesse momento, não quis trabalhar, dizendo para ele que por hora basta, que ele não deveria dar em demasia nessa situação. Eu não entendi bem onde é que fica a dinâmica antes eu do que você. Era ele em relação ao pai? Ali, isso se repetia em mais que uma situação. A dinâmica antes eu do que você, geralmente é comum quando um filho percebe que um dos pais quer morrer, e muitas vezes esse filho diz, antes eu, papai, do que você. Sim. Mas isso também pode acontecer não só nessa relação de pais e filhos, entre casais, isso também acontece com muita frequência. Às vezes a mulher quer morrer e o marido diz, antes eu do que você, e às vezes ele morre no lugar da esposa. Entendi. Tá ok. São dinâmicas onde a pessoa que quer ir no lugar da outra, e que muitas vezes vai, tem, em última instância, um desejo profundo de salvar a pessoa no lugar do qual essa pessoa vai. E isso pode acontecer no casal. Isso também pode acontecer e acontece com frequência nos casais. Ok, obrigada, Renato. Imagina. Mais uma pessoa, Marilice, é isso? A Marilis pediu para falar que você já respondeu. Ok. Mais alguém? Larissa? Não vejo mais nenhuma mãozinha levantada aqui, Renato. Ok, então vamos abrir o microfone da Marley e vamos continuar, Marley. As constelações familiares atuam através da imagem interna. Helliger, alguma pergunta a respeito? Um participante. Nas constelações anteriores, os próprios interessados puderam fazer alguma coisa, honrar o pai ou perceber o amor. Nesta última constelação, a solução depende da mulher. O que pode fazer aí o interessado? Helliger, essas constelações atuam através da imagem interna modificada. Ele tem agora uma outra imagem de sua mulher, o do envolvimento dela. Isso já produz efeitos, mas precisa contar a ela o que aconteceu aqui. Para Ernest, conte-lhe exatamente o que aconteceu, sem comentários. Simplesmente conte e confie no seu efeito. Para o grupo, o que é certo não necessita explicações. Basta que ele conte a ela o que se passou aqui. Todo o resto resulta da imagem que a mulher passa a levar em si. Ele precisa esperar, mas sua relação com a mulher já está mudada. Agora, quando ele chegar em casa, a mulher o receberá de outra maneira, porque ele leva uma outra imagem dela. Mais do que isso, não faço, nem devo fazer. Assim, requer-se do terapeuta uma grande reserva. Ela não deve completar o trabalho, mas interrompê-lo, quando a energia está no auge, e entregar o sistema às suas boas forças. Posso prosseguir? Pode prosseguir. Como se sabe o que é certo? Como se sabe o que é certo? Uma participante. Tenho ainda uma pergunta técnica. Faz diferença se quem escolhe os representantes é o senhor ou o próprio cliente? E também tem uma pergunta temática. O senhor diz frequentemente, certo? Ou isto está certo, ou ainda assim está certo. Isso é afirmado a partir de princípios ou pela percepção da atmosfera? Helliger, não tem importância. Quem representa quem numa constelação, nem
escolhe o representante, é o cliente ou sou eu mesmo. O que faço, às vezes, para simplificar. Qualquer pessoa pode representar outra do mesmo sexo, desde que se entregue ao papel. Certo, significa para mim que, ao que se pode notar, cada um se sente bem em seu lugar na constelação. Nada mais do que isso. E ordem significa que cada pessoa está em seu lugar apropriado. Isso, porém, depende de muitos fatores e, por conseguinte, varia de uma constelação para outra. Não me permito estabelecer leis gerais, embora veja algumas ordens, inicialmente me oriente por elas, mas afasto-me delas quando vejo que as coisas ocorrem de modo diverso. Posso prosseguir? Sim, continua. Constelações familiares apenas com símbolos. Um participante. Quando o senhor trabalha sem grupo e, portanto, com símbolos, como percebe a dinâmica dos sentimentos que normalmente são expressos pelos diversos parceiros e participantes? Helligen, eu trabalho assim exclusivamente com grupos, pois vocês estão vendo que este trabalho realmente só pode ser feito em grupos e percebem que existe nele uma intensidade que dificilmente se consegue numa terapia individual. Existem, porém, situações em que um terapeuta não dispõe de um grupo. Neste caso, ele também pode trabalhar com símbolos. Nesse particular, revelou-se confiável o trabalho com sapatos, que são colocados no lugar das pessoas e as representam para o cliente e o terapeuta. Ambos podem caminhar pelo recinto, aproximar-se dos sapatos e perceber junto deles como se sentem as pessoas que representam. E um recurso útil pode-se também utilizar pequenos tapetes retangulares, sobre os quais se senta o cliente. Aqui, como em outros casos, vale o princípio de que a alma se orienta de acordo com as circunstâncias e pode, portanto, tirar o melhor dessa situação. O participante. As manifestações dos sapatos são expressas pelo terapeuta ou pelo cliente. Helligen, é preciso proceder com o máximo cuidado, pois logo se perde o rumo quando interferem fantasias e interpretações. Um amigo me contou que, quando trabalha assim, basta-lhe ficar ao lado dos sapatos para perceber exatamente o que sentem as pessoas representadas. Esse método se mostrou confiável para ele e também pode ser praticado, mas é melhor que o próprio cliente se coloque junto aos símbolos para identificar as sensações das pessoas, porque convive mais intimamente com elas. Constelação de Frieda. O primeiro irmão morreu após o nascimento e o segundo suicidou-se. Helligen para Frieda. Qual é o seu caso? Frieda. Meu irmão suicidou-se há 6 meses e eu me sinto existencialmente atingida. Meus pais esperam que eu... Helligen. Você já fez alguma tentativa de suicídio? Frieda. Não, mas pensei nisso. Helligen. Então vou trabalhar agora com você. Quem pertence à sua família? Frieda. Atualmente apenas eu e meus pais. Helligen. Como se matou seu irmão? Frieda. Ele se atirou de um viaduto sobre autoestrada. Helligen. Que idade ele tinha? Frieda. 27 anos. Helligen. Vamos colocar essas 4 pessoas, seu pai, sua mãe, seu irmão falecido e você. Frieda. Minha mãe ainda teve um filho que morreu com 6 dias de vida. Era o meu irmão mais velho. Helligen. Aqui vemos outra vez a dinâmica. Eu sigo você. Naturalmente, preciso desse irmão, pois ele foi completamente esquecido. Porém, só vamos colocá-lo mais tarde. O pai e a mãe, segundo filho. Helligen para o grupo. Toda a família está olhando para um único ponto. Estão vendo isso? Provavelmente todos olham para o filho que morreu cedo. Para Frieda. Alguém foi recriminado pela morte da criança?
Freda, sim. O menino nasceu de 7 meses e minha mãe acusa o pai dela de ter lhe aprontado tantas que, por razões psicológicas, teve a criança prematuramente. O bebê não mamou e praticamente morreu de inanição. Helliger, agora vou colocar essa criança. Primeiro filho morto logo após o nascimento. Helliger, como está o pai? Pai, estava me sentindo totalmente sozinho, olhando lá para frente. Agora sinto-me atraído para a criança morta e estou com raiva de minha mulher. Helliger, como está a mãe? Mãe, antes estava péssima. Sentia-me realmente mal, com uma sensação muito desagradável. Agora, pelo menos tenho para onde olhar, mas não significa que eu esteja bem. Segundo filho, ter minha mãe atrás de mim é uma sensação muito desagradável. Antes, quando ela pôs a mão no meu ombro, era ainda pior. Terceira filha, gostaria de ficar mais longe do pai e sentir-me atraída para o irmão, ao meu lado. Isso mudou quando chegou o outro irmão. Agora sinto-me mais distante do pai. Helliger, quem se sente culpado pela morte? A mãe. E quem morreu por ela? O filho. Para o filho que morreu prematuro, como está você? Primeiro filho. No início eu me sentia realmente mal. O peso vinha primeiro da família, depois foi ficando claro que vem da mãe. Helliger afasta a mãe da família. Helliger para a mãe. Como se sente aí? Mãe, melhor. Desapareceu o peso do lado direito. Helliger, a solução seria esta. Como é isto para o pai? Pai, sinto-me aliviado. Primeiro filho. Sinto-me atraído para a mãe. Segundo filho. Sinto-me protegido. Terceira filha. Agora está certo. Helliger coloca na frente da mãe, de costas para ela, a criança que faleceu prematuramente. Helliger, esta é a dinâmica aqui. A mãe diz, eu sigo você. Para a mãe, como você se sente aí? Mãe, nesse meio tempo eu me sinto muito amorosa. Estou muito melhor. Primeiro filho, eu estou relativamente bem. Não completamente, mas... Helliger coloca a mãe do lado direito do filho morto. Helliger, como é isto? Primeiro filho, ainda poderia ser melhor. Helliger, o lugar certo para ele seria ao lado do pai e junto com os irmãos. Como se sentem os irmãos quando ele foi embora? Segundo filho, sinto o vazio do lado direito. Terceira filha, eu me sinto totalmente confusa. Helliger, se ele não ficar com os irmãos, eles o seguirão. Agora vou mostrar ainda uma outra solução. Helliger coloca a mãe do lado esquerdo do marido e o filho, prematuramente falecido, diante dos pais, apoiando-se neles com as costas. Helliger para os pais. Coloquem suavemente uma das mãos sobre a cabeça da criança. A mãe começa a chorar. Helliger para a mãe. Olhe para a criança, apoie-se em seu marido e então diga à criança, meu querido filho. Mãe, meu querido filho. Helliger, repita. Mãe, meu querido filho. Helliger, respire fundo, com a boca aberta. Helliger, como está agora? Mãe, estou melhor. Agora já posso ver os outros. Helliger para o filho que morreu prematuramente. Como está você? Primeiro filho, bem. Helliger para o segundo filho que se suicidou. Como está você? Segundo filho, é a primeira vez que vejo minha mãe. Helliger para o grupo. Como se passa algo com a morte de um filho? É mais fácil para os pais procurarem um culpado ou se sentirem culpados. Então, não precisam defrontar-se com a própria dor e com o desígnio do destino. Foi um destino pesado para ambos os pais. A solução nesse caso é que os pais se aproximem, fiquem juntos e digam, nós o carregamos em comum. E mantenham o filho diante dos olhos e no coração. No caso presente, eles os tinham perdido de vista e banido do coração. Para Freda, entre agora em seu lugar. Quando ela fica lá, está bom assim? Freda, sim. Helliger, bem, foi isso aí.
Ok, vamos fazer uma pausa. Vamos ver se existe alguma pergunta. Alguma pergunta, Larissa, ou observação? Não, Renato, até agora não. Ok, então vamos continuar, Mariana. Sim. Suicídio por amor. Hellinger para o grupo. De acordo com minha observação, o suicídio que sempre segue uma das dinâmicas, eu sigo você, ou antes eu do que você, quando sabemos disso, podemos lidar com o assunto de forma totalmente diferente, com muito mais amor e menos medo. Procuramos a pessoa que alguém ameaçado de suicídio deseja seguir e a colocamos de novo em cena, com amor. Logo que essa pessoa volta e ficar diante dos olhos e ocupa o lugar que lhe compete no sistema, acaba o risco de suicídio. Isso vale igualmente quando a pessoa está em risco de suicídio em virtude da frase antes eu do que você. Isto é, quando quer seguir em lugar de outra, alguém que morreu. Existem ainda outras formas de envolvimento sistêmico que envolvem risco de suicídio. Por exemplo, a necessidade de expiar por uma culpa, embora também aí a frase eu sigo você desempenha um papel importante. Porém, na maioria das vezes, o risco de suicídio resulta do amor, como aqui ficou manifesto. Um participante. Você sempre trabalhou a solução através do cliente. Neste caso, porém, trabalhou através da mãe, embora a cliente seja Frida, o que pode fazer ela? Hellinger, no caso presente, a verdadeira cliente foi a mãe. Aqui trabalhei pela mãe e por toda a família. Procurar culpados para evitar sentir a dor. Frida, ainda tenho uma pergunta. Sinto-me, de certo modo, culpada. Tenho a sensação de que eu poderia ter impedido o suicídio do meu irmão. E, Hellinger, não. Esta é a mesma dinâmica que acabo de descrever. Quando se procura a culpa em si ou em outra pessoa, a gente se dispensa de enfrentar a dor e o impacto do destino. É a solução mais fácil do que conformar-se ao destino. Porém, você pode dizer ao irmão morto que respeita a decisão dele, que não foi uma decisão livre, no sentido em que aqui a encaramos. Dizer-lhe que respeita o seu destino e o seu envolvimento e que ele não precisa preocupar-se com a possibilidade de perdurar algo nefasto. Está bem assim? Frida se sente com a cabeça. Frida assente com a cabeça. Hellinger, é isso que ainda estava faltando. Recusando resposta. Uma participante. Ainda não está claro para mim por que o suicídio demorou tanto. Se o filho queria seguir outra pessoa, por que isso não aconteceu muito antes? Hellinger, o que essa pergunta traz? A quem ela ajuda? É uma pergunta que pretende saber mais do que é necessário para a solução. Aqui ela só tira força. Por essa razão, recusa uma resposta. Você entende quando falo assim? A participante concorda com a cabeça. Um participante. Esse princípio de se sentir culpado é algo particularmente católico, cristão, dependente do meio cultural. Ou os aborígenes da Austrália também o têm, exatamente como nós. Hellinger, isso não me interessa. Risadas no grupo. Hellinger, o que vai ajudar se eu der uma resposta a essa pergunta? Vejo o que atua aqui. Isso me basta. O que acontece em outras circunstâncias não é importante para mim. Seja qual for a resposta que eu dê a essa pergunta, a dinâmica aqui permanece a mesma. Sobre o modo de proceder nas constelações familiares. Outro participante. Quando o participante apresenta sintomas no sentido psicoterapêutico, e então se verifica que em sua família a mãe comete suicídio, o senhor, por princípio, colocaria a mãe na constelação da família ou deixaria de lado? Hellinger, seguramente será preciso incluí-la. Nesse particular, começo sempre com poucas pessoas, como o senhor viu. Quando vejo que precisa entrar mais alguém, incluo depois essa pessoa.
A partir da dinâmica do grupo menor, verifica-se se é preciso ampliá-lo. Se a mãe se suicidou, ela certamente terá tendência de afastar-se. Então, procuro ver quem é que ela quer seguir. Pergunto o que aconteceu em sua família. E, quando encontro a pessoa em questão, introduzo-a também. Mas nunca devemos colocar mais pessoas do que as que são necessárias para a solução. Não o sistema todo, por exemplo, porque isso imediatamente causa confusão. Quando entra em cena o cliente, outro participante, uma pergunta técnica, o cliente só entra em cena quando todos estão no lugar certo? Hellinger, via de regra. Quando os outros espalham antes para ele o que realmente acontece em sua família. Ele é atingido de uma forma bem diversa do que se estivesse pessoalmente em cena, pois ele talvez tenha resistências, o que não acontece com os representantes. Assim, a impressão é muito mais forte quando ela vem primeiramente através dos outros. Mas existem casos em que absolutamente não faço o cliente entrar em cena. Por exemplo, quando vejo que tem excessiva timidez ou vergonha, deixo-o apenas assistindo para proteger. A que distância dos vivos devem ficar os mortos? Uma participante. Você deixou que o irmão morto ficasse junto da irmã viva. Minha sensação foi que deveria haver aí alguma distância para honrar essa decisão do irmão. Por que você agiu assim? Hellinger. Ele precisava ficar diretamente ao lado da irmã para a Frida. Não é verdade? Ela concorda com a Fabrícia. Hellinger. A resposta foi esta. O gesto afirmativo dela. Caso contrário, estaríamos nos orientando por considerações teóricas e nos distanciando da dinâmica que mostrou isso com clareza. Se o irmão não quisesse ficar ao lado dela, teria se afastado por sua própria iniciativa. Assim, entrego-me totalmente à dinâmica do momento. Pode prosseguir? Vai começar Pode. uma constelação. Pode. Constelação de George, filha viciada em heroína, a falta da energia masculina. Hellinger, para George. De que se trata, George? Tem uma filha viciada em heroína. Hellinger. Então vamos colocar agora a sua família atual. Quem pertence a ela? George, minha mulher. Minha mulher, eu temos uma filha e minha mulher tem mais 2 filhos do primeiro casamento. Hellinger. Por que ele se desfez? George. Eles eram muito diferentes e se distanciaram. Na verdade, naquela ocasião, minha mulher queria se casar com um outro homem, mas por qualquer motivo se casou com seu primeiro marido. Hellinger, por que queria o outro? George, pelo que me disse, sentia-se mais ligada a ele. Hellinger, também vamos precisar dele. Você tem alguma relação estável antes de seu casamento? George, não. Hellinger, com quem foram criados os filhos do primeiro casamento de sua mulher? George, com ela. Seu filho, porém, se distanciou muito. Também a filha se distanciou um pouco, mas com ela ainda existe contato. Hellinger, como está o marido? Marido, tenho 2 sentimentos diferentes. Primeiro, uma grande raiva por estarmos num triângulo com nossa filha. Segundo, a impotência por não poder fazer nada. Por outro lado, eu gostaria finalmente de agarrar pelo pescoço o namorado de minha mulher, dar um soco na mesa e esclarecer que tipo de imoralidade está acontecendo. Hellinger, como está a mulher? Mulher, está me vindo muito calor pelo lado esquerdo, aqui do meu amigo. Ela ri. Isso me surpreende. O que me irrita é que não vejo meus outros filhos, mas só uma filha. Meu marido está muito longe. Hellinger, a solução aqui é óbvia. Só existe uma solução. Hellinger vira o namorado e coloca a mulher atrás dele. Hellinger, esta é a solução. Como está o marido agora? Marido, no momento em que ela se virou, a tensão caiu. Agora estou sozinho e triste. Hellinger, como está a filha? Terceira filha. Antes estava péssima, sentia-me só. Tinha a sensação de que podia sair batendo em volta
e não ia doer em ninguém. Agora fica um pouco mais claro. Ainda continuo olhando para o vazio, mas fiquei um pouco mais calma. Hellinger coloca ao lado esquerdo do pai, vira o primeiro marido da mulher e coloca seus filhos ao lado. Hellinger, como é aqui ao lado do pai? Terceira filha. É melhor, mais claro. Tenho a sensação de que aqui poderia encontrar paz. Hellinger, como está o filho? Segundo filho. Agora estou bem. Antes estava muito afastado. Não estava legal. Primeira filha. Agora me sinto melhor ainda. Primeiro marido. Para mim também está melhor. Hellinger, como está a mulher? Mulher, não estou bem. Sinto-me castigada aqui. Ela riu. Hellinger, e com razão. Risadas no grupo. Hellinger, como está o namorado dela? Namorado da mulher. Na primeira posição estava muito bem. Então, quando você me virou, pensei, agora estou totalmente fora. Não reparei que você também tinha virado a mulher. Quando vi isso, senti de repente muito calor, outra vez, e pensei que ela poderia realmente ficar ao meu lado. Hellinger, isso podemos fazer. Hellinger, quando a mulher e seu namorado não parecem particularmente felizes. O sonho do amor é um pouco maior do que a realidade. Muitas risadas e palmas no grupo. Hellinger para George. Você quer colocar-se pessoalmente em seu lugar? George se coloca primeiro à direita da filha e depois faz menção de passar para a esquerda. Hellinger, não, fique em seu lugar. George, a mulher está muito longe de mim, preciso vê-la. Ela precisa ficar mais perto de mim. Sua filha diz, não, e sacode a cabeça. Hellinger para o grupo. A filha não tem ninguém em que possa confiar. Hellinger coloca ao lado de seus meios irmãos. Hellinger, que tal assim? Terceira filha. Eu já queria fazer isso quando ainda estava lá. Antes que George entrasse em seu lugar, eu tive a sensação de ter mais segurança e esperava que ele pudesse me dar isso. Mas quando ele disse, minha mulher precisa vir mais para perto, eu pensei, não, quero isso. Não quero isso. Aqui ao lado de meus irmãos, tenho agora a sensação de que posso me orientar. Estamos no mesmo nível. Se bem que não sei onde posso buscar ajuda e se ela vem de meu pai. Mas aqui estou no nível adequado e no mesmo patamar. Hellinger, gostaria de dizer algo sobre o vício. Ele surge quando a mulher despreza o marido e dá a entender à criança que nada de bom vem do pai e que tudo vem somente dela. Então a criança toma tanto da mãe que se prejudica. O vício é a vingança da criança contra a mãe, pelo fato de não poder tomar nada do pai. Por essa razão, o vício é curado quando também o pai dá à criança e quando ela toma dele. E isso em presença da mãe. Aqui isso não é possível. Vocês notaram? O marido não está disposto a dar à filha, como pai, aquilo de que ela necessita, aquilo de que a filha precisa. Ela não pode receber e tomar nem da mãe nem do pai. Só lhe restam os irmãos. Para o primeiro marido, como você se sente quando ela está ao lado de seus filhos? Primeiro marido, de um jeito ou de outro, é bom. Hellinger para o grupo. Ele é, de longe, o mais confiável de todos. Com ele, a filha está segura, precisa ficar com ele. Para George. Deixei isso claro? George, sim. Mas é difícil transformar isso em realidade. Hellinger para o grupo. Minha suspeita é que o próprio George não tem pai. Ele também não pode buscar força junto ao pai. Para George, como foi isso em sua família? George, não fui criado com meu pai e minha mulher também não foi criada com o seu pai. Hellinger, aí temos a explicação. Nesta família, não existe a força masculina que poderia salvar a filha. Agora vamos introduzir também o avô paterno e ver o que muda. Hellinger coloca o avô atrás do pai um pouco à sua direita. Hellinger, como está a filha agora? Terceira filha. Ele fica mais simpático. Ela ri alto. Hellinger para a filha. Agora coloque-se de novo junto de seu pai. Hellinger. Como é isto? Terceira filha. É melhor do que antes. George, para mim é bom também.
Helliger, você poderia agora cuidar da filha e renunciar à sua mulher? George, hesitante. Sim, sim. Helliger, está bem, foi isso aí. Para o grupo. Ainda alguma pergunta a respeito? Uma participante. Por que você colocou a filha à esquerda do pai? Helliger, para ficar longe da mãe. Um participante. Para mim, a situação ainda não estava totalmente em ordem. Eu não teria deixado o George ir embora simplesmente assim. Creio que ele talvez ainda precise de um conselho. Helliger, eu confio na alma dele. Ok, Marlene. Vamos abrir espaço, ver se existe alguma pergunta ou comentário. Larissa, alguma pergunta ou comentários? Não, Renato, não vejo nenhuma pergunta nem comentário. Certo. Então, vamos continuar, Mariane, mais um pouco. Os filhos devem seguir o pai, assim como a mãe deve seguir o marido. Outra participante. Você disse que se o pai fosse respeitado, o vício não nasceria ou desapareceria. Isso eu apliquei muito a mim mesma. Meu pai esteve ausente, morreu na guerra quando eu tinha 4 anos. Eu o respeito muito e certamente devo tê-lo procurado muito desde pequena. Ele e sua família, por sua origem humilde, não foram respeitados por minha mãe. O que se deve fazer? Helliger. A gente se coloca primeiro interiormente junto do pai. Encara a mãe com atrevimento e lhe diz: ele é tão importante para mim quanto você, e eu tomo tudo dele como de você. Então você diz seu sobrenome. Suponhamos que o pai se chama Smith e diz à sua mãe: eu sou mãe Smith. Isso a gente também precisa resgatar e fazer enquanto a mãe ainda vive. É muito difícil e exige a maior coragem. A ordem do amor na relação entre homem e mulher e na família exige normalmente que a mulher siga o homem. Isso significa que ela deve segui-lo no que toca à família, à língua. Se, por exemplo, ela fala uma outra língua, a cultura, até mesmo a religião, Isso significa que ela deve permitir aos filhos que sigam o pai no que se refere à família, à cultura, os pais, à língua, à religião. Não posso justificar isso. Não tem nada a ver com patriarcado ou coisa semelhante. Mas a gente vê o efeito dessa atitude na paz que passa a reinar e na força positiva que surge de repente numa tal família. A única exceção que conheço é quando a família do pai está carregada de destinos pesados. Nesse caso, os filhos precisam passar da esfera do pai e da família dele para a esfera da mãe e da família dela. Certa vez, uma paciente com perturbações psicóticas participou de um grupo em companhia de sua mãe. Quando colocamos sua família, a mãe disse: meus filhos são meio árabes, pois me casei com um árabe. Um sírio. O pai morava na Alemanha com a família. Eu lhe disse: seus filhos são sírios. Isso está claro para você? A mãe ainda não estava sensibilizada para o problema e nem sequer sabia qual era a religião de sua filha. Então perguntei à filha e ela respondeu: sou muçulmana. Até então a mãe não sabia disso. Então colocamos os dois países do mesmo modo como se coloca uma família. O homem que representava a Síria disse: sinto-me tão generoso. E a mãe confirmou: é justamente assim. A Alemanha recebeu na constelação um lugar de honra, mas a cultura, a língua e a religião do homem tiveram claramente a precedência. Quando isso ficou claro e a filha teve o direito de admiti-lo, ficou totalmente feliz e sentiu-se certa e no lugar certo. A frase que eu disse precisa ser complementada por uma segunda, para estabelecer o equilíbrio. A frase é a seguinte: o homem precisa servir ao feminino. Ambas estas coisas pertencem à ordem do amor. Que a mulher siga o homem e que o homem sirva ao feminino. Um participante. Eu ainda teria uma pergunta. Apesar de viver na Alemanha, o pai continua sendo um sírio. Ele não precisa ir para a Síria e a mulher com ele? Helliger, não estou certo disso. Outro participante. Tenho ainda uma pergunta. Na Bíblia está escrito: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher.
Na Westfália, onde fui criado, vale a frase: quando se casa um filho numa família, os pais perdem o filho. Quando se casa uma filha, os pais ganham um genro. Isso significaria o contrário? Helliger, eu só digo pobre diabo. Risadas no grupo. Uma participante. O que se deve fazer quando alguém foi criado numa família onde o pai veio morar na Alemanha e aqui viveu como se fosse o seu país? Meu pai é tcheco, mas sempre viveu aqui. Na verdade, ele deixou sua família e não viu mais sua mãe em vida. Helliger, você fala tcheco? Participante, não. Helliger, precisa aprender. Filhos que têm pais de países diferentes têm duas pátrias. Isso é muito importante. E nisso o país do pai tem precedência. E o país da mãe deve merecer muito respeito. Participante. Sinto que existe algo em mim que ainda não esclareci, como se eu estivesse dividida. Helliger para o grupo. Vamos fazer agora um teste para demonstrar como o exemplo dela, o que falei há pouco sobre o outro caso. Para essa participante, coloque agora uma pessoa que represente a República Tcheca, outra para a Alemanha e outra para você mesma. Posicione-as de maneira como você está sentindo agora. Helliger, como se sente a República Tcheca? República Tcheca, mal, estou fora. Helliger, como se sente a Alemanha? Alemanha, só vejo uma pessoa, a mulher. Helliger, como está a mulher? Mulher, não estou bem. Sinto falta da República Tcheca e não me agrada o que vejo na Alemanha. Helliger vira a representante da República Tcheca e então pergunta à mulher: para onde você gostaria de ir para experimentar a melhor posição para você? Mulher, quero me aproximar da República Tcheca. Helliger, como está agora a República Tcheca? República Tcheca, melhor, mas tenho um impulso de me aproximar da Alemanha. Helliger, como está a Alemanha? Alemanha, perdi alguma coisa. Helliger para a participante em questão. Você quer colocar-se pessoalmente? Experimente ainda a que proximidade de um ou de outro você deseja ficar. Ela se coloca bem perto da República Tcheca e ri. Helliger para o grupo. Está bem. Demonstrei agora que uma criança, para que fique bem, precisa seguir o pai quanto a terra e a família dele. E a família dele, pisadas no grupo. Helliger está bem. Foi isso aí. Outra participante. Tenho ainda uma pergunta a respeito. De acordo com o seu princípio, meu filho seria espanhol. Ele tem 6 anos e não tenho mais nenhum contato com o pai dele. Como é isto para meu filho? Helliger. Ele ainda tem avós espanhóis? Participante, sim, tem um avô espanhol. Helliger, isso geralmente se esquece, porque junto com o pai também é uma família. Participante, ele também tem tios. Risadas no grupo. Ok, vamos parar por aí, Marlene. Vamos ver se existe alguma pergunta ou alguma observação. Sim, Renato. Tem uma pergunta aqui da Sônia no chat. A Sônia faz a seguinte pergunta sobre suicídio. Apesar das dinâmicas existentes na família, o que também podemos observar no aumento atual significativo de suicídios entre jovens? Seria algo atuante do campo coletivo? Bom, o que eu ouço o Bert dizer, e também segundo as minhas experiências, o suicídio ele está muito ligado a essas dinâmicas que o Bert mesmo relata aí, e geralmente a dinâmica comum é eu sigo você ou antes eu do que você. Mas também existem situações onde um filho, quando ele desrespeita muito gravemente a ordem dentro da família, ele também começa a ter ideias de suicídio, como um processo de autoexclusão. Ou seja, basicamente, o que eu tenho visto é que o suicídio ele tem uma ligação muito forte com a família e não com questões coletivas. A princípio, eu não vi ainda situações onde o suicídio estivesse ligado a questões coletivas assim da sociedade. Não tenho visto isso. Mas pode ser, né? As coisas vão mudando. Mas não tem sido a minha experiência. E também nunca vi o Bert falando disso.
Mais alguma pergunta? Ou alguma observação? A Sônia agradeceu e não estou vendo aqui ninguém com mão levantada mais, Renato. Ok, então nós vamos ficar por aqui. Gostaria de agradecer a Mariane pela leitura. Muito obrigado, querida. E também a Cristina, que começou a leitura e depois deu uma travada lá. Muito obrigado a todos pelas perguntas, pelas contribuições e pela presença. E eu devolvo agora a palavra à Larissa. Boa noite a todos. Boa noite, Larissa. Boa noite. Obrigada também. Renato, receba a nossa gratidão, nosso carinho por esse acompanhar no grupo de hoje. E um beijo para todo mundo. Até o Geraldo disse que tinha uma pergunta, mas ele já deixou aqui registrado que faz semana que vem, só para a gente não esquecer. E até semana que vem, pessoal. Um beijo grande para todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.